semestral de todos os equipamentos. O condutor estrangeiro, quanto tempo que ele pode dirigir aqui no Brasil? 180 dias. Se ele for permanecer aqui no Brasil, o que ele tem que fazer? Traduzir a carteira dele para o nosso português oficial, ou ele vai passar por processo de habilitação como nós. Mas se for um condutor, ele é brasileiro, mas, por exemplo, morava nos Estados Unidos, se habilitou lá e veio para o Brasil, aí o que ele tem que fazer? Trazer a habilitação dele, mais a tradução. E ele tem que ser penalmente imputável aqui no Brasil. Ele tem que ter os documentos dele aqui brasileiro, tudo, né? E ser penalmente imputável. E o que se eu sou brasileiro, me habilitei aqui, vou morar nos Estados Unidos, o que eu uso lá? Vou passar um tempo lá. Qual é o nome da habilitação que eu tenho que levar para lá? Não, a PID. O que é a PID? Permissão internacional para dirigir. Com a PID, eu vou dirigir aqui no Brasil? Não, é em território internacional. Transportar crianças menores de 10 anos no banco dianteiro do veículo é infração de que natureza? É grave ou gravíssimo? Não, vocês têm que falar grave ou gravíssimo. É gravíssima. Transportar menor de 10 anos no banco dianteiro é gravíssima. Na garupa da motocicleta é gravíssima. Então tem uma pergunta aí para não se confundir. Quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro? Quando for uma caminhonete, aí não é infração de trânsito, certo? E lá na prova tá escrito, tem uma pergunta assim, ó, eu acho que no simulado de vocês também. Crianças com 10 anos de idade transportadas no banco dianteiro do veículo, é infração de que natureza? Grave, gravíssima, média, nenhuma das alternativas? Nenhuma, porque a criança já tem 10 anos. Então, os menores de 10 anos no banco dianteiro é infração de natureza gravíssima. Então, as crianças são sempre transportadas no banco traseiro do veículo, cada um com seu dispositivo conforme a idade. Então, as crianças de 0 a 1 ano, elas são transportadas aonde? Bebê conforto, com peso de até 13 quilos. Crianças que têm de 1 a 4 anos, elas vão aonde? Cadeirinha, com peso de 9 a 18. Crianças que têm de 4 até 7 anos e meio, elas vão no banco de trás com um assento elevado, com um peso de até 36 quilos e ela tem que ter um tamanho, uma estatura de 1,45 m. Só as crianças de 7 anos e meio até 10 anos que já atingiram 1,45 m, elas vão no banco de trás com o próprio. Com essa estatura, o cinto não vai passar aqui no pescoço, vai passar mais no peitinho da criança. Então aí ela pode ir no banco de trás com o próprio cinto. Se pegar uma prova bem antiga do Detran, também cai uma questão da seguinte forma. Tenho 4 crianças com a idade inferior a 7 anos, né, até 10 anos, inferior. E no banco de trás eu tenho quantos cintos? 3. Eu tenho 4 para transportar comigo. Se eu escolher, para eu escolher qual das 4 eu posso escolher para colocar no banco dianteiro? A de maior estatura. Aí elas vão vai pegar maior, mesmo que, por exemplo, a maior tenha 7 anos, a outra tem 8, né? A gente pega a maior, a grandona, e põe no banco da frente. Se pegar uma prova mais antiga. Mas geralmente é essa pergunta que eles fazem lá. Quanto que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro? Caso de caminhonete, belezinha. O deficiente físico pode habilitar? Ele passa por uma prova comum ou uma prova especializada? Por que ela é especializada? Ele passa por um médico ou por uma junta médica? Nessa junta médica tem 3 pessoas, é o médico perito, um examinador perito e um membro do CENTRAN. E o veículo tem que ser como? Adaptado para a necessidade dele. E quando ele vai fazer o exame prático, ele passa com 2 examinadores, mas pode sim se habilitar. Agora, falando do veículo aqui da autoescola, um veículo de aprendizagem. O que o nosso carro aqui da autoescola tem de diferente dos demais? Placa. Que cor que é a placa? Branco, vermelho. Muito bem. Qual que é o tamanho da faixa? 20 centímetros. No mínimo 20, escrito o quê?
Autoescola. E ele tem mais um requisito. O que que é? Pedais duplos. Pedais duplos do quê? Embreagem e freio. Então, onde vai ficar o instrutor de vocês? Daí tem o pedalzinho de freio e de embreagem. Então, outra coisinha. Aqui, nós que ministramos aulas, tanto da parte teórica como da parte prática, o que nós somos? Instrutores. Mas quem que vai aplicar exame para vocês lá? Examinadores. Os examinadores aqui de Minas são todos de qual órgão? Da Polícia Civil. Nos outros estados não tem essa obrigatoriedade. Caso um candidato reprove ou no exame teórico ou no exame prático, quando que ele pode fazer um novo exame? Imediatamente, a qualquer tempo. Com a nova lei, que tipo de aula deixou de ser obrigatória? Noturno. Então, hoje em dia não é obrigatório mais fazer aula noturna. É bom fazer porque o nosso exame aqui em Machado, né, ele é à noite. Então, é bom fazer. Para eu dirigir um trator lá no meu sítiozinho, eu preciso de habilitação? Não. E para dirigir um trator em vias públicas? Qual categoria? B. Mas para trabalhar com trator ou operá-los, quais categorias? Quais? C, D ou E. E tem que ter um curso conforme a máquina de obra que vocês forem operar. Agora, para transportar carga perigosa, qual a idade mínima? 21. Qual curso? De carga perigosa? MOP. Movimentação e operação dos produtos perigosos ou produtos especiais. Tem o MOP com PE e MOP com PP, MOPP. Movimentos e operações de produtos perigosos. Quais categorias? Quais? Para transportar carga perigosa? B, C, D ou E. Só não pode com a categoria A. Para eu ser um motoboy, mototáxi ou motofretista, qual a idade mínima? Ser habilitado na categoria A, há quanto tempo no mínimo? 2 anos. Qual é o curso? Muito bem, o mesmo no nome da profissão. O que é o FUNSET? O que significa FUNSET? Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. O FUNSET é um órgão que recebe 5% de tudo que a gente paga em infrações de trânsito no Brasil todo, vai para ele. Para ele investir aonde? Na segurança e na educação no trânsito. Qual é o equipamento obrigatório para um veículo, para um reboque e semi-reboque? Qual é o equipamento obrigatório? Protetores das rodas traseiras. Cai muito essa perguntinha em prova. Protetores das rodas traseiras. É o para-barro, mas lá na prova vai aparecer protetores de rodas traseiras. O extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde quando? Desde 2015. Hoje em dia ele só é obrigatório para os veículos de grande porte e veículos inflamáveis. Os outros veículos não precisam. Então, suponhamos que eu tenho no meu veículo um extintor vencido. O agente de trânsito pode me autuar? Não, porque para o meu veículo ele não é mais obrigatório. Um veículo de propulsão humana, uma bicicleta, tem alguns equipamentos obrigatórios para ela. Tem que ter retrovisores de ambos os lados? Não. Ela tem que ter retrovisores do lado esquerdo. Tem que ter buzina ou campainha? Tem que ter campainha. E faixas refletivas nos pedais e nas rodas. De que lado circula uma bicicleta na via? À direita. Para um veículo de propulsão, de tração animal trafegar nas vias, a ordem tem que vir de qual órgão? Da prefeitura. Muito bem. Deixa eu ver. Deixar de portar os documentos de porte obrigatório é infração de que natureza? Esqueci em casa. É leve. Esquecer é leve. Mas recusar a entregar? Gravíssima. E relembrando, quais são os documentos de porte obrigatório? Isso. Então a gente vai falar habilitação ou licenciamento, ou tem que ser obrigatório 4 siglas. ACC, PPD, CNH e o CRLV, que é o licenciamento. O licenciamento e o documento de habilitação, eles só são aceitos no original. Eu não posso tirar xerox, fazer uma fotocópia, nada disso. Mas se eu baixar no meu celular no formato eletrônico, ele é válido?
Sim, ele é válido em todo o território nacional. Quais são as dimensões de um veículo simples? Qual é o tamanho de um veículo simples? Então, ele tem 2,60 de largura, 4,40 de altura e até 14 metros de comprimento. Então, se eu precisar conduzir um veículo que vai fazer aí trafegar nas vias, transportando uma carga que não se divide, ela é indivisível, e esse veículo tem que ser fora do padrão normal. Eu preciso de uma AET. O que é uma AET? AET, Autorização Especial de Transporte ou de Trânsito. Então, por exemplo, eu vou transportar uma asa de avião. Essa asa de avião é imensa e é uma carga que não se divide. Então, ele vai precisar desse documento, dessa autorização, e ele vai ser autorizado a trafegar em determinadas vias, porque tem lugar que esse veículo grandão, ele não vira. E esses veículos, eles são precedidos de batedores. O que são veículos batedores? É aqueles veículos que antecedem eles, vêm na frente e na retaguarda dele, como se fosse uma escolta, como se fosse protegendo, tá? São veículos batedores. Ficar entre os batedores é infração de que natureza? É gravíssimo. Muito bem. Nessa parte aí, pessoal, tem alguma dúvida? Quer ver alguma coisa do módulo 1? Ficar em dúvida alguma coisa? Depois vocês vão repassar, esse livro vai ser postado lá no canal do YouTube, tá? Depois vocês vão ver ele de novo. E na parte da tarde a gente vai fazer mais alguns videozinhos, tá bom? Então aí, boa aula pra vocês, bons estudos, né? Que agora a gente vai pegar o simulado pra fazer dessa partezinha aí de agora, tá?